Vamos em frente, então, vamos até Brasília conversar com mais um palestrante, Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, palestrante, só na semana que vem. Bom dia, Elisa, bom dia. Quem tem muitos anos de carreira de história fica nessa aí, né? Palestras e mais palestras. Alexandre, vou então trazer o primeiro assunto aqui para dar início aos nossos trabalhos, para a gente poder falar do estado de saúde do presidente Bolsonaro, que enfrenta um quadro de obstrução intestinal e foi transferido de Brasília para São Paulo para passar por novos exames. O governo federal informou em nota que a obstrução foi decorrente do atentado à faca sofrido em 2018 pelo presidente, que na época era um candidato à presidência, e que os médicos vão avaliar se existe a necessidade de passar por uma cirurgia de emergência. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, e o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, falaram sobre o estado de saúde, então vamos acompanhar. Ele vem tendo decorrências, né, são 3 cirurgias que ele já teve e talvez precise da 4ª cirurgia e nós esperamos que ele brevemente já esteja recuperado. Foi preciso tirar também alguma quantidade de líquido do estômago, né, e talvez assim, isso seria aí a razão dele estar tossindo tanto, né, com tanto soluço. Vamos ouvir então Alexandre Garcia a respeito deste assunto, afinal nós estamos falando do estado de saúde do presidente da República. Por enquanto então internado e evidentemente o desejo que fique tudo bem daqui para frente, não é, Alexandre? Está lá no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, né? Mas veja só a coincidência, Elisa. Num dia como hoje, num 15 de julho como hoje, mas em 1983, o presidente João Figueiredo era transportado para Cleveland, nos Estados Unidos, para fazer uma cirurgia de emergência no coração, né? Assumiu o vice Aureliano Chaves. É mais uma semelhança entre os dois, digamos assim. E, enfim, a última nota médica, que está assinada pelo Dr. Antônio Luiz Macedo, que o acompanha desde que ele foi transportado de Juiz de Fora para São Paulo, que o acompanha em todas as intervenções cirúrgicas, né? O ministro Fábio Faria falou em 4, mas acho que foi mais até do que isso, em relação à facada em si e outras cirurgias. Eu acho que já está na 7ª, iria para a 7ª cirurgia. A região abdominal está toda alterada, né? Isso provoca, o intestino acaba colando na cavidade abdominal, dificulta a passagem das fezes, e esse é um problema sério, né? Há uma, digamos, chamar de anedota entre os médicos sobre qual é o órgão mais importante do corpo humano, né? O cérebro se classifica, depois vem o coração, depois vem os pulmões, mas e se os intestinos pararem, né? Esse é um problema sério. Então, por enquanto, diz a nota que é assinada pelo Dr. Camarinha, que é clínico e cardiologista, que é o médico do presidente, o Dr. Macedo e o Dr. Echenique, que é cardiologista e clínico, a clínica aí sempre é soberana, né? Decidiram que, por enquanto, uma observação, uma atitude conservadora, ou seja, sem intervenção cirúrgica, aguardando os procedimentos clínicos que foram adotados para ver se soluciona o problema, né? Essa é a situação nesse momento. Vou trazer aqui também para a nossa conversa, Alexandre, a publicação feita pelo presidente da República, fez um tweet ontem, algumas horas atrás, dizendo o seguinte: o presidente Jair Bolsonaro disse que o desafio médico pelo qual está passando é, abre aspas, consequência da tentativa de assassinato promovida por antigo filiado ao PSOL, braço esquerdo do PT, para impedir a vitória de milhões de brasileiros que queriam mudanças para o Brasil. Fecha aspas. Alexandre, na sua opinião, essa declaração nas redes sociais do presidente da República estaria politizando, assim, digamos, o estado de saúde dele? Ora, pois a facada foi política, né? Foi uma facada política, que está doendo até hoje, que está incomodando até hoje, que está prejudicando a vida dele até hoje. Isso está muito marcado no corpo e no espírito,
Né? A gente nota aí que há ressentimento, eu diria, há lembrança do que aconteceu, né? E há um mistério ainda no ar, né? Um mistério, eu já falei ontem, a facada foi dia 6 de setembro de 2018, no mesmo dia em que esse novo Santo Antônio, né, que está em 2 lugares ao mesmo tempo, em que a Adélia estava na Câmara dos Deputados, onde a pessoa entra depois de autorizada por um gabinete, né? E esse mistério ficou, né? Eu acho que isso deve incomodar também, mas principalmente incomoda corpo e espírito, porque noites mal dormidas, né, impossibilidade muitas vezes de fazer certos exercícios físicos, esse incômodo todo, que volta e meia, correções que têm que ser feitas. O próprio doutor Macedo já recomendou operar uma hérnia, operar essas situações em que na cavidade abdominal ficam aderências, essas aderências são graves, ele deve estar cheio de aderência na cavidade abdominal por causa de uma facada política. Então, aí, essa politização tem explicação, né? Tem origem. Elisa? Sobre o estado de saúde do presidente, a CNN Brasil está na porta do hospital. Então, assim que forem divulgadas novas informações, vocês, no mesmo instante, acompanham ao vivo aqui com a gente. Alexandre, vou em frente, então, com o quadro, trazendo mais um assunto bastante importante, porque o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, leu no plenário da Casa o requerimento que prorroga os trabalhos da CPI da pandemia por mais 90 dias. Lembrando que a comissão foi instalada no dia 27 de abril, seria encerrada no dia 7 de agosto, mas agora os trabalhos vão seguir até outubro. Alexandre, você avalia correta essa decisão de ter mais tempo para poder ouvir mais nomes na CPI da pandemia? Bom, a CPI está confessando que em 90 dias não conseguiu nada, né? Além daquilo que já está marcado, todo mundo sabe qual é o objetivo. Essa conclusão já está pronta. Agora precisa de algo para embasar a conclusão. E está difícil, em 90 dias não conseguiram, né? A cada depoimento sério, né, em que aparece lá um personagem que viveu o assunto, as narrativas caem, vão sendo derrubadas, né? É a CPI em que se torna mais importante a pergunta do que a resposta, porque a pergunta é que recebe destaque, uma vez que a resposta muitas vezes tem que ficar meio de canto, porque ela derruba as narrativas. Ela é a antinotícia, a resposta. E a pergunta é a notícia. Então, é a consequência. Vamos botar mais 3 meses aí para ver se acham alguma coisa. Pode ser que apareça, né? Então, essa é a razão da prorrogação. Alexandre, desde o começo sempre havia algumas críticas envolvendo o início da CPI da pandemia, por quem não concordava com isso. Uma delas era, os senadores já têm tanto trabalho, principalmente num momento de pandemia, e vão ter de dispor tempo para ficar numa CPI da pandemia. Isso poderia atrapalhar essa retirada, né, do trabalho para poder participar da CPI da pandemia? Poderia atrapalhar, inclusive, a agenda de reformas do governo? O Senado já havia tomado essa decisão, suspendeu as CPIs, né? Estava na boca para entrar, né, toda prontinha, a CPI das ONGs da Amazônia, que são milhares de estrangeiros lá que têm outros interesses de olho na nossa Amazônia, né, no que está embaixo da terra, no que está em cima da terra, né, na exploração, tudo isso. Estava prontinha essa CPI para entrar. Mas aí veio o Supremo, né, em mais uma intervenção dessas que tem sido criticada pelo presidente Fux, né, criticada agora recentemente num artigo de ontem pelo grande jurista Ives Gandra Martins no Estadão, né, mais uma vez se intromete e manda abrir uma CPI. E aí a CPI foi aberta, né? Essa é a CPI que a gente está falando aí, atrapalha, não atrapalha o Senado. Eu acho que talvez prejudique o Senado em termos de prestígio, né? Não em tomada de tempo, porque a CPI tem suspendido seus trabalhos quando começam alguma plenária importante no Senado, né? Mas quanto ao prestígio, sim, né? Porque o que a gente tem visto no dia a dia lá não fica bem para o Senado. Elisa?
Falando um pouco agora sobre o que ocorreu ontem na CPI da pandemia, porque foi ouvida a diretora da Precisa Medicamentos, a Emanuela Medrades. Emanuela Medrades rebateu a informação do Ministério da Saúde de que cada dose sairia por $10. E quando questionada sobre a data de envio do invoice, que é aquele documento que comprova uma transação comercial no exterior, Emanuela Medrades negou o que havia dito em uma audiência no Senado em março deste ano. O vídeo da reunião foi exibido durante a CPI, mas ela insistiu que a invoice foi encaminhada 4 dias depois e contestou a informação dos irmãos Miranda. Vamos ver. Mesmo não sendo detalhista, eu provei e provo mais uma vez que essa invoice só foi enviada no dia 22. E eu desafio o William Amorim e o Luiz Ricardo a provarem também que eles receberam no dia 18, porque eles não vão conseguir. Esse preço de $10, ele não foi proposto, foi apresentada uma expectativa, mas não foi pela Bharat Biotech. Qual a sua avaliação, então, Alexandre, sobre o depoimento de ontem na CPI? Pois é, o inquisidor Renan Calheiros, né, que é o relator, eu lembro que ele falava em 150, ele já disse que era 150 o preço por dose, né? Então, essas narrativas assim que chegam às raias do absurdo. E eu ouvi ontem a título de gracejo, né? Disse, olha, daqui a pouco o senador Renan Calheiros vai pedir ao Supremo para que a senhora Medrades fique calada, porque ela estava respondendo tudo, derrubando tudo, e o senador estava querendo impor o seu enunciado da resposta e não conseguia. Então, agora, se fizer seria muito bom ouvir os irmãos Miranda, né? Que proporcionaram aí uma volta da audiência da CPI, ouvir para que se constate aí, né? Agora a gente está tratando da vacina indiana, que foi, por exemplo, o Paraguai comprou, acho que 3 milhões de doses, algo assim, 2 milhões de doses, e não recebeu, devia ter recebido. A Índia entrou em quarentena geral, em vacinação a todo vapor, né? E teve que suspender as exportações. E essa foi uma questão que foi esclarecida ontem, que todo mundo pagava antecipado por essa vacina indiana, menos o Brasil. O Brasil conseguiu negociar, olha, só vamos pagar quando recebermos a vacina, né? E essa é uma das questões aí que derrubaram também. Ou seja, foi uma negociação boa que o Ministério da Saúde fez, uma negociação favorável ao país. Tanto é que não foi entregue nenhuma dose, não foi paga nenhuma dose, né? Essa é a conclusão de toda essa discussão aí. Estamos discutindo uma vacina que, na verdade, não compramos, né? Negociamos e não compramos, e não recebemos nem pagamos. Elisa? Alexandre, usamos aqui um pouquinho o nosso retrovisor para falar de ontem, mas queremos ouvi-lo também a respeito de hoje, quinta-feira, dia 15 de julho, porque às 9 horas da manhã, ou seja, já está havendo uma movimentação, tem CPI da pandemia e vai ser ouvido o depoimento do representante da empresa Davat, o Cristiano Carvalho, que poderá ficar em silêncio graças ao habeas corpus conseguido no Supremo. Cristiano foi convocado para explicar as negociações para a compra de 400 milhões de doses de vacina contra a Covid-19. Qual a sua expectativa, então, Alexandre, para o dia de hoje? Pois é, hoje vai ser um dia interessante, parecido com aquele do cabo da PM de Minas Gerais, né? Porque se trata do mesmo assunto. Alguém pegou assim no ar, vamos oferecer 400 milhões de doses para ver se cola. E foram lá no Ministério da Saúde e não colou, né? O secretário executivo os ouviu e não deu nem resposta, né? Perdeu o interesse, viu que não era interessante. Agora, pode ser que ele revele alguma coisa sobre o consórcio Nordeste, né? Porque também andou oferecendo. Então, talvez tenha alguma coisa para contar aí, né? E como há tanta resistência dos 7 oposicionistas da CPI em não envolver consórcio Nordeste nisso,
e que pode ser interessante que ele entre nesse assunto no depoimento de hoje. Seguimos ao vivo com Elisa. liberdade de opinião. Vamos para o próximo assunto. 5 ex-ministros da Defesa brasileiros que chefiaram o controle das Forças Armadas no país manifestaram apoio à PEC que proíbe a participação de militares da ativa em cargos do governo. Esse texto, caso seja aprovado, obriga militares que queiram assumir cargos de natureza civil na administração pública a se afastarem da atividade militar. A PEC foi elaborada pela deputada Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, e já tem o apoio de 189 deputados federais de todos os partidos representados na casa. Inclusive, isso significa 18 a mais do que o mínimo necessário para que a proposta tramite no governo. Alexandre, qual a sua opinião a respeito desse projeto? Bom, vamos começar pela despolitização das Forças Armadas, né, promovida por Geisel. Foi aquele presidente que ganhou a eleição do Dr. Ulisses, só para lembrar, né? E começou lá, quando ele destituiu o comandante todo-poderoso, o ministro do Exército, Silvio Frota, né? E, olha, voltem para os quartéis, deixa que a gente faz aqui a abertura, né, a volta para os civis. E essa deputada que é do PCdoB, eu já ouvi essa deputada fazer muitas manifestações de apoio às Forças Armadas. Ela foi, por várias vezes, titular da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, inclusive já presidiu essa comissão. Ela é deputada desde 2003, antes era vereadora. Ela é do PCdoB há mais de 30 anos. É uma grande força política no Acre, a deputada Perpétua Almeida. E ela quer alterar a Constituição. E sabem por quê? Porque tudo isso que está se falando está previsto na Constituição. E permitido pela Constituição. Artigo 142 da Constituição, parágrafo 3º, a linha 3. O militar da ativa que, de acordo com a lei, tomar posse em cargo, emprego ou função pública civil temporária, ainda que na administração indireta, ficará agregado ao respectivo quadro e somente poderá, enquanto permanecer nessa situação, ser promovido por antiguidade, contando-se-lhe o tempo de serviço apenas para promoção e transferência para a reserva, sendo depois de 2 anos de afastamento, contínuos ou não, transferido para a reserva nos termos da lei. Então está aqui, a Constituição já previa, ninguém está passando por cima da lei, o que existe é que está previsto na Constituição, como tantas outras determinações, né? Então, os cargos assim talvez mais simbólicos, que apareçam mais, General Pazuello, que é general de divisão, e na função dele ele já está no topo, né? E o almirante de esquadra Flávio Rocha, que está na Secretaria de Assuntos Estratégicos, né? E todo mundo que está servindo, os ajudantes de ordens, o pessoal do Ministério da Defesa e tantos outros, né? Mas a Constituição permite. Depois de 2 anos, aí tem que passar para a reserva. Mas ficam afastados nisso que está previsto aqui na Constituição, né? Que fica agregado ao respectivo quadro. Então, essa proposta, que não é de agora, né? Essa proposta já vem de 1 ano ou 2, da deputada Perpétua, talvez seja muito interessante para as Forças Armadas, porque aí evita o desgaste, né, de ter alguém da ativa num cargo político, que é um cargo de polêmica, de desgaste, de receber críticas, né, e essas críticas acabam batendo também na força, né, na instituição. Então, talvez seja... Eu não sei bem qual é a mudança que ela está propondo, provavelmente que passe para a reserva imediatamente, na hora de ocupar um cargo essencialmente político. Elisa?
Alexandre, vamos em frente porque atrás vem gente, vem a CPI da pandemia, hein? Por isso, encerro aqui o quadro com você. Obrigada, viu, por mais um dia. Obrigado, até amanhã e aproveitem o dia. Reforço aqui que as opiniões emitidas por Sidney Rezende e também por Alexandre Garcia não refletem necessariamente a posição da CNN.